lecture will be in English, and then... Então, a palestra vai ser em inglês e vai ser traduzida também para diferentes línguas online. Então, nós temos tradução para o polonês, também para português, espanhol e também para o russo. Estamos muito felizes. Temos mais de 200 pessoas inscritas para essa palestra. Podemos começar. Chamba chimbo kobe chozen ba shenra chubi kola sova de. Good evening, everybody. Boa noite a todos. Então, talvez em algumas áreas nós possamos alcançar, por causa da tecnologia, diferentes países. Então, todas as pessoas podem ouvir, assistir ao mesmo tempo. Então, talvez em algumas áreas seja bom dia, e para outras áreas seja boa tarde. Então, de qualquer forma, estou visitando o Chamaling. Eu já visitei muitas vezes, especialmente depois de tempos muito difíceis. Agora estávamos todos separados, o mundo todo estava separado, mas agora nós estamos nos juntando de novo, estamos unidos, reunidos aqui. Então, esse é um momento, então, muito importante e bom para mim, para eu estar aqui. Então, essa noite, eu vou falar sobre como ficar pacífico, permanecer pacífico e alegre em situações difíceis. Esse tópico é muito interessante. Eu não escolhi algo assim, mas isso foi escolhido, né? Foi organizado assim. Então, eu agradeço muito aos organizadores e também a todos os tradutores que estão traduzindo para diferentes línguas, como espanhol, polonês, português e também russo. Então, todos os tradutores, a gente sabe que é um trabalho muito duro, valente e é muito útil. Então, eu espero que vocês possam conseguir entender o meu inglês, ele diz. Então, a maioria dos meus estudantes, dos meus amigos, eles conseguem entender meu inglês. Mas muitas pessoas novas, às vezes, elas não conseguem entender muito bem, porque o meu inglês... eles dizem que eu falo muito aberto, mas eu não aprendi o inglês da escola. Eu aprendi sozinho, na minha sala, no meu estudo. Eu aprendi sozinho. Então, meu inglês é assim. Então, eu não tenho uma gramática perfeita, meu vocabulário também não é muito extenso, mas acho que vocês podem tentar pegar os pontos principais do que eu estou falando. Então, aqui, esse ponto, né? Como ficar pacífico nesses momentos difíceis? Então, é importante falar sobre esse tópico. Como vocês sabem, todos os seres sencientes, todos os seres humanos, eles apreciam a paz, a alegria, uma vida alegre, mas existem tantas dificuldades, existem tantos sofrimentos, e esse tempo é um tempo muito difícil também. Claro que nós estamos vivendo num samsara.
no mundo sansárico, nesse mundo de sofrimento. Então, se você for para Nova Delhi, por exemplo, na Índia, no verão, como por exemplo junho, agora você vai sentir muito calor. Isso é Delhi, assim é Delhi no verão, no meio do verão. Então, nós podemos dizer que é calor, as pessoas não estão reclamando, mas elas sabem que aquilo é verão. Da mesma forma que as pessoas sofrem no calor, mas não reclamam, também assim no samsara, no mundo sansárico, existe muito sofrimento, existem muitas dificuldades, especialmente nos últimos 2 anos, quando a pandemia de Covid-19 começou, o mundo todo sofreu muito. Muitas famílias ficaram separadas, o mundo todo ficou separado e famílias se separaram também por causa disso. Então, muitas pessoas morreram de fome também. Muitas pessoas morreram e sofreram por causa dessa doença e muitas pessoas realmente passaram por situações difíceis. Como, por exemplo, a gente teve situações de pessoas que tiveram que ficar em casa sem poder encontrar umas com as outras, durante o lockdown, por exemplo. E aí essas pessoas dentro de casa ficaram durante muito tempo juntas dentro de casa, começaram a ter dificuldades de relacionamento, ficaram discutindo. Então também foram momentos difíceis também. Então, dentro de casa, nós percebemos que as pessoas até acabavam se separando dentro de casa. Então, você fica num quarto, eu fico em outro, por causa desses conflitos. Então, mas o que fazer? Não tinha escolha. As pessoas tinham que ficar assim. Em alguns países existia essa regra do lockdown. Em algumas pessoas, em alguns países, havia muito medo também por causa do Covid-19. E durante esse tempo, foi tudo muito difícil. Mas depois dessa pandemia, aos poucos, essas coisas foram se liberando, nós fomos recuperando a nossa vida, fomos recebendo a nossa vida normal de novo. Então, fomos voltando a estudar. Mas, de qualquer forma, foi um tempo muito difícil. Então, é por isso que muitas pessoas acabaram tendo depressão, acabaram tendo outros problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de relacionamentos. Então, muitas pessoas passaram por tempos difíceis nesses últimos 2 anos. Mas existiram muitas questões também para poder se tratar em relação a isso. Existiram muitas facilidades também que nos ajudaram, mas mesmo assim coisas foram preocupantes e as pessoas sentiram medo. Existiu muito medo durante esse período. Então eu sei que durante essa pandemia e durante o tempo do lockdown, algumas pessoas estavam vivendo. Algumas pessoas estavam vivendo numa época de incertezas. Elas sabiam que podiam trabalhar, mas depois não mais. E aí, de repente, tudo poderia parar. Então, tivemos esse período de lockdown muito forte também, muito rígido. E muitas pessoas acabaram nem tendo o que comer. E muitas pessoas acabaram não tendo um lugar nem onde dormir também. Então, todos os seres sencientes, de uma forma geral, eles amam ter paz e amam ter alegria. Porém, durante o lockdown, por exemplo, no nosso monastério na Índia,
Eu, por exemplo, eu mesmo, eu estive em lockdown, e eu não poderia sair, eu não podia sair do monastério, mas nós tínhamos uma terra grande ali em volta, e eu fazia circunambulações pelo templo, e a gente ficou em tempos confusos mesmo, a gente sabia o que a gente poderia fazer ou deixar de fazer. E, então, todos os monges, também meus estudantes, eu mesmo, nós ficamos ali estudando, rezando, memorizando os ensinamentos. Então, nós tivemos esse momento também de nos aprofundarmos, porque essa questão da memorização é muito importante também dentro da transmissão oral. Esse tempo, então, foi um tempo bom e importante para nós treinarmos a memorização para a transmissão oral. E, normalmente, muitas pessoas, elas estão vindo nos visitar, pedindo por adivinhações, estão pedindo por diferentes ensinamentos. Tem muitos visitantes que vêm nos visitar no monastério. E durante o lockdown, tudo ficou muito pacífico, tudo ficou muito quieto. Eu mesmo estava muito feliz durante esse momento de paz. Porque o lockdown foi um momento de chance para mim, de oportunidade de eu ler livros, de eu, por exemplo, estudar a enciclopédia. Foi um momento bom, importante. Havia alegria, felicidade, paz nesse processo. Por quê? Porque esse tipo de sentimento, de sensação, depende de nós mesmos, não depende tanto da situação difícil que estamos passando. Se uma pessoa, por exemplo, ela não tem o que comer, não tem onde dormir, morar, isso é muito difícil. Essas pessoas, elas não dependem só da mente, na verdade, elas dependem de uma questão material. Na maioria das vezes é isso. Muitas vezes eu falo para as pessoas, você tem tudo, você tem todas as facilidades, você tem comida, você pode comer, você tem onde ficar, onde dormir. E durante a lockdown, algumas famílias tinham grandes casas com piscinas e jardins enormes, tinha áreas até para dançar em suas casas, então eles tinham muitas facilidades. Mas mesmo assim, a mente dessas pessoas estava com muito medo e muito preocupada e sofrendo. Mas não haveria um motivo, na verdade, um significado para sofrer, para se preocupar, porque elas tinham todas as coisas materiais, as facilidades, mas mesmo assim a mente delas não conseguiam entender, as suas mentes não podiam entender como manter essa paz e essa alegria interna. Então, você, no seu coração, você já tem a paz e a alegria. Na sua mente, no seu coração, você já tem. Se você entrar para um lado positivo, se transformar para um lado positivo, você vai encontrar isso. Se você trocar isso para um lado negativo, então realmente você vai ver sofrimento. Você vai ver medo. E você vai ver que o tempo é difícil. Por exemplo, eu vejo, por exemplo, na Europa, no Ocidente, vocês têm casas muito bonitas, tem pessoas que têm muitas facilidades, né? As casas parecem bonitas. Se você for para um país pobre, por exemplo, como o Nepal, a Índia, para regiões da África, vários países, se você for para lá, você vai ver que as pessoas mesmo assim estão vivendo, elas estão sorrindo, mas elas não têm comida suficiente para comer. Elas não têm roupas suficientes para vestir, mas mesmo assim elas ainda estão sorrindo. Mas aqui no Ocidente, parece que existe tensão ainda, existe mais preocupação do que nesses lugares. Então é importante se conhecer, saber sobre si mesmo.
Por exemplo, eu estou feliz, eu sou pacífico, eu sou sortudo, eu tenho sorte, eu tenho bênçãos, eu sou muito sortudo. Se você pensar assim, que você tem sorte, que você tem alegria, você realmente percebe que é muito pacífico. Todo tipo de paz, de alegria, não depende só de questões materiais. Principalmente, isso depende de você, da sua própria mente. Se você, por exemplo, aqui, nós estamos aqui no centro de Chamalin. Para muitos adolescentes, para crianças que vêm aqui, eles pensam, isso é muito grande, parece até meio assustador, parece que isso aqui é uma selva, não tem nada das coisas que eu gosto. Eles ficam só olhando isso aqui e pensam, só tem árvores muito grandes, aqui só tem floresta, parece que é um lugar meio que dá um pouco de medo, mas aqui é um lugar para nós fazermos práticas, fazermos meditações, para nós ficarmos pacíficos. E essa área, para essas pessoas que estão fazendo isso, aqui é um paraíso. É realmente um lugar para nos tornarmos pacíficos e alegres. Ou seja, depende da sua mente. É algo como quando algumas pessoas vêm para a Índia, vão para a Índia para algum monastério, para casa de algum convidado, e aí eles veem as pessoas fazendo preces, recitando, falando alto a noite toda. Então, tem pessoas que falam, nossa, eu fiquei naquela casa e não consegui dormir, escutei muito barulho. Então, eu falo para essas pessoas, se você prestar atenção nesses sons, nessas preces, aí você vai ficar distraído, né? Então, nós estamos aqui para ouvir, por exemplo, tem muita multidão, posso ouvir, mas eu não vou prestar atenção naquilo que não interessa. Aquilo que não me interessa, eu apenas paro e não ouço. Eu vou me concentrar naquilo que eu tenho que fazer. Por exemplo, no caso dessas pessoas, dormir. Então, é parecido com isso. Aquilo depende da sua mente, depende de você mesmo. Então, se você achar que algo vai te distrair, se algo vai te interromper, aquilo vai te interromper, aquilo vai te prejudicar, vai te atrapalhar. Se você pensar, não, isso é muito bom, esses sons, essas músicas são boas, está tudo bem, e aí você vai ficar pacífico e vai se sentir alegre também, não importa os sons e ruídos que surjam. Então, você deveria pensar dessa forma. Então, a alegria, a paz, elas dependem de você, não apenas de questões materiais. Dependem da sua mente. Isso realmente é importante para sabermos. A sua mente, ela pode se tornar positiva ou negativa. Isso depende de você mesmo. Você pode sempre pensar de forma negativamente. Aí sempre algo vai estar ruim, sempre vai ter algum sofrimento, sempre vai ter alguma coisa de errado. Por exemplo, para alguns monges, ou para até amigos seus, para a família, todo tipo de atividade, conversas, o que quer que seja, até sonhos. Para algumas pessoas, tudo pode ser muito bom. Tudo pode ser perfeito para algumas pessoas. Se você não gosta de alguém, por exemplo, aí você pode pensar, essa pessoa não é legal, ela não é boa. Mas quando você vê essa pessoa, ele ou ela, fazendo algo ruim,
Aí parece que tudo vai estar errado, parece que tudo vai ser um erro. Então, na verdade, é você que está criando aquilo. Você está criando questões positivas ou negativas em relação àquela pessoa. E você deveria checar isso dentro de você. Então, o que você está fazendo em relação a essas criações que você faz? Se você entender isso, sobre felicidade, alegria, tudo que é positivo ou negativo, se você notar que isso não depende de questões materiais, então você vai perceber, ok, tudo isso é a minha mente. Ok, essa pessoa está olhando para mim, essa pessoa falou alguma coisa para mim que parece errado. Não, tudo bem. Não, essa não é culpa dessa pessoa. Talvez seja minha culpa, talvez seja o meu erro. Talvez eu esteja errado. Então tente ser cuidadoso. Tente ser mais amigo, amigável, tente sorrir para as pessoas. Tente algo como, por exemplo, dizer olá para as pessoas. Tente ser mais próximo, mais amigável. E tente não dizer coisas erradas, negativas. Então, para ser alegre, pacífico, essa questão de ser alegre ou pacífico, isso depende da criação da sua mente, da sua criação. Às vezes, até por exemplo, em relação à comida, alguém pode dizer assim, arroz, lentilha, batata, não, isso é tão ruim, não é bom, que comida, essa comida não é boa, não é saudável, eu não gosto. Se você pensar assim, que sempre tem alguma coisa errada, que essa comida não é saudável, que ela é chata, que ela não é saborosa, daí não vai dar certo. Mas para a maioria dos monges, por exemplo, essa é a comida diária, é a comida que eles têm. E realmente é uma comida muito boa, muito saborosa. Você pode simplesmente pensar que essa comida é, sim, deliciosa. Para os monges, por exemplo, só existe essa comida. Então, ou seja, existe uma comida, mas existem diferentes visões sobre a mesma comida. Então, se você pensar isso, essa comida não é saborosa, não é boa, é uma outra visão que você está tendo. Você também não vai cultivar a paz, não vai cultivar a alegria. Nesse exemplo, dentro desse tempo de pandemia, muitas pessoas tiveram problemas de saúde, problemas financeiros, mas algumas realmente fizeram o seu melhor. Elas ajudaram pessoas. Mesmo que elas não tivessem muita comida, elas compartilharam comida com outras pessoas que precisavam, pessoas que não tinham comida suficiente para comer. Especialmente durante o lockdown. Muitas vilas pequenas, cidades pequenas, algumas famílias, por exemplo, elas se tornaram mais próximas, elas melhoraram as suas relações, elas se ajudaram no período do lockdown. Isso foi algo muito bom, bonito de cultivar. Deveríamos fazer isso. Então, aí não só nós nos tornamos pacíficos e alegres, mas nós tornamos toda uma família, toda uma comunidade, toda uma vila feliz e pacífica também. Nós cultivamos isso. Talvez nós possamos fazer isso até numa grande cidade ou até no mundo todo. Então, essa questão de você compartilhar questões positivas, como, por exemplo, ações positivas. Isso é realmente importante para cultivar a paz e a alegria. E no futuro, por exemplo, quem sabe? Agora, por exemplo, muitas pessoas estão dizendo: você não vai para a Polônia porque tem essa guerra que está muito próxima ali da Polônia. Então, é muito perigoso ir para a Polônia. E daí ele disse, né? O Rinpoche disse: não, eu tenho muitas pessoas vendo ali na Polônia. Não, eu não estou preocupado, não tenho medo. Não tem problema nenhum de eu ir para a Polônia estando próxima da guerra, não tem problema.
Se algo acontecer, eu estou pensando que apenas é meu karma se algo acontecer. Isso é meu karma. Se algo acontecer, está tudo bem, não importa. É o meu karma. Então, teve uma vez que eu viajei de Roma para Munique, na Alemanha. E eu estava no aeroporto, estava perto do meu assento. E aí tinha uma menina russa. E ela estava começando a faculdade. E aí eu perguntei, essa menina e os amigos dela estavam perguntando várias coisas para mim. Por que eu estava vestindo essa roupa de monge? Começaram a fazer várias perguntas para mim. E aí eu respondi. E aí elas me perguntaram, você está com medo de andar de avião? E aí ele respondeu, não estou com medo. Quando nós estávamos quase aterrissando, quase chegando, essa menina estava tremendo. E os outros meninos, amigos dela, estavam com muito medo. Eu percebi que eles estavam com medo do voo. E aí eu perguntei para eles, vocês estão com medo? E eles disseram, sim, estamos com medo. E aí eu disse para ele, não, eles não se preocupem. Nada vai acontecer, eu estou aqui. Eu apenas dei motivação para eles. Eu dei a minha motivação para eles. E aí eles foram ficando mais calmos. E aí eles disseram, agora sim, agora estamos mais calmos, não estamos mais com medo. Eles disseram que não acreditavam em nada espiritual, não eram religiosos, mas depois que eles se acalmaram, depois que eu conversei com eles, disseram que eles estavam com muito medo do voo. Aí eu perguntei para eles, e agora, vocês acreditam em algo? Eles disseram, agora sim, agora a gente acredita. Porque realmente eles sentiram que tinha alguma coisa diferente protegendo eles. Então, é assim, as pessoas estão sofrendo. E quando as pessoas sofrem, elas sentem que as práticas espirituais são muito úteis. Toda vez que eu estou voando, por exemplo, estou no avião e o meu voo realmente quando o voo passa por alguma dificuldade, eu já tive alguns problemas com o voo desse jeito. Então, várias vezes eu já tive problema com o voo. Eu não fico com medo, para mim não tem problema. Se alguma coisa acontecer comigo em algum voo, não tem problema, é o meu karma. Então, por que eu vou me preocupar tanto? Aquilo não vai ajudar. É capaz da gente ter mais problema em ter um ataque no coração de medo do que algo em relação ao próprio voo, por exemplo. Então, a gente acaba se preocupando a mais. Então, depois da pandemia, por exemplo, novamente elas ficaram se preocupando e a preocupação nova agora é em relação à guerra. Mas nós rezamos, inclusive para não gerarmos emoções negativas em relação a isso. E para não ter esse sentimento de oposição ou de gerar raiva. Esse tipo de coisa nunca vai resolver. Nós temos que sempre tentar cultivar a calma e a paz. Então, Pacheira Abmiush, durante a sua vida, havia um demônio, Tutapala. Ele era muito forte. Ele era um demônio muito forte, muito poderoso. E ele era muito mágico, esse demônio. Ele era tão poderoso quanto o próprio Tom Pacheira. Mas ele tentou interromper as atividades do Tom Pacheira. E o Buda Tom Pacheira nunca brigou de volta, nunca discutiu de volta, nunca revidou. Ele sempre deu conselhos sobre amor, sobre compaixão, coisas assim para esse demônio. E aí, finalmente, esse demônio, ele percebeu, esse é um Buda, Tom Pacheira. Eu tento brigar com ele, eu tento realmente fazer alguma competição com ele, eu tento competir, mas ele nunca briga de volta, ele nunca compete de volta.
ele sempre está sempre pacífico e calmo, e sempre amável, sempre amigo. Então o demônio pensou, ele não é louco, ele não é maluco, ele não é estúpido. Então, realmente, ele deve ter alguma razão, então, no que ele está fazendo. Deve ter algum significado no comportamento dele. Então, foi assim que o Tom Bacharov, ele aconselhou e conquistou essa vitória e tornou essa ação vitoriosa, porque ele cultivou o amor e a compaixão ali. Então, ele era o verdadeiro vitorioso. Então, se você ficar brigando com alguém, por exemplo, você nunca vai atingir esse tipo de vitória, por exemplo. Você está cultivando emoções negativas como brigar. Esse tipo de coisa nunca vai te trazer vitória. Mas como nós vimos nesse exemplo, por exemplo, na Segunda Guerra, tinha os americanos, eles jogaram a bomba atômica no Japão, aí como se fosse a vitória dos Estados Unidos. Mas isso, na verdade, simplesmente foi uma vitória só no nome. Mas muitas pessoas no Japão, milhões de pessoas sofreram, perderam seus amigos, perderam família, tiveram muitos sofrimentos, perderam muitas coisas. Então, houve muito sofrimento ali. Então, essa vitória foi só no nome. Eu ouvi uma história na Índia que havia 2 homens que iam para o mesmo escritório. Eles sempre andavam a pé e iam para o mesmo escritório. E eles iam para o mesmo caminho. E eles moravam numa vila muito próxima. E eles começaram a discutir no escritório. E aí eles começaram a não conversar mais. Eles brigaram, não se falaram mais. Mas eles sempre se encontravam na mesma rota. E aí uma delas pensou. Uma dessas pessoas teve uma ideia. Isso não tá legal, não tá bom. Eu não tô sendo legal com essa pessoa não está sendo legal comigo. Está sendo sofrido, não está confortável. Então essa pessoa pensou, eu vou tentar amanhã, quando eu encontrar essa pessoa, eu vou tentar dizer, olá, namastê. Na Índia dizem namastê, né? E aí essa pessoa que se encontrou com ele não respondeu o olá, namastê que ele ofereceu, porque ele estava chateado. Aí ele também ficou chateado, ele pensou, puxa, eu falei namastê e ele não me respondeu. Tá, então amanhã eu vou tentar de novo, mais uma vez. Pela segunda vez eu vou tentar novamente me aproximar. Aí ele tentou de novo. Olá, falou, namastê. E aí essa pessoa até teve alguma reação corporal. Não falou nada, mas reagiu corporalmente. Mas daí ele sentiu que aquilo era algo bom. Foi uma boa reação, uma reação positiva, porque ele reagiu corporalmente. Aí ele pensou, então, novamente amanhã eu vou tentar dizer de novo olá, namastê para essa pessoa. E aí no outro dia, eles se encontraram de novo na mesma rota, no mesmo caminho, e aí ele disse de novo olá, namastê, e aí sim a pessoa respondeu namastê. Na terceira vez que a pessoa respondeu de forma mais amigável, teve uma reação melhor. Então, eles se tornaram amigos de novo. Então, agora eles podem dizer um do outro. Essa segunda pessoa pode dizer da primeira, essa pessoa está sempre boa, está sempre cultivando coisas positivas. Aí, isso sim nós podemos considerar que é uma vitória. Isso sim é uma vitória. Dessa primeira pessoa que falou lá na Namastê primeiro. Muitas pessoas passam por situações difíceis, como, por exemplo, questões de saúde. Ou questões de guerra, questões financeiras. Tem pessoas que têm questão de saúde, por exemplo. Então, conselho é que não se fique ansioso em relação a isso. Se você tentar, se você
for por um lado de ter mais medo, mais ansiedade, ficar assustado, ficar se perguntando, por que eu fiquei assim, por exemplo, por que eu fiquei doente, por que eu tenho esse problema de saúde, isso realmente vai piorar a sua situação, porque você pode perder a sua energia mental, você pode perder a sua motivação, você pode perder a energia do seu corpo, isso pode piorar a sua situação. Então, não importa se algo acontecer, você pensa, é o seu karma. Isso é o karma. O karma é assim. Algum dia nós temos que ir embora, nós temos que deixar esse mundo. Nós não podemos simplesmente ficar. Se nós tivermos que ir embora, nós vamos embora. Eu sempre falo, por exemplo, quando eu vou numa cidade grande, eu vejo ambulâncias, cidade grande, aí eu penso, ou essa pessoa está indo para o hospital, ou ela está voltando do hospital. Então, eu penso, quando nós nascemos, nós saímos do hospital, e quando nós vamos morrer, nós vamos para o hospital. Porque quando nós somos bebês, nós nascemos no hospital. Se acontece alguma coisa no final da vida, nós precisamos ir para o hospital para morrer. Então, nós não devemos ter medo. É assim mesmo. E nós temos muitas chances de cultivar isso. O Buda Tompa Sherpa, ele diz, ele teve problemas de saúde também, de causas diferentes, através de condições diferentes, o Tompa Sherpa. E havia muitas chances ali, como posso dizer, ele teve chances de purificar, de liberar coisas através disso, karmas através disso. Então, mais tarde, outro dia eu vou falar sobre o Buda da medicina, também posso abordar isso. Então, existem, por exemplo, questões econômicas, questões financeiras, problemas financeiros, a mesma coisa. Você tem que pensar também em relação a isso. Mesmo com situações muito difíceis, você pode contornar isso e sobreviver. Aí você pode pensar, nossa, eu consegui manejar tudo isso e sobreviver e superar. Na nossa sociedade, nós sentimos muitas dificuldades, especialmente nós vivemos em grandes cidades, nós temos que pagar muitos impostos, muitas coisas, temos que pagar muitas contas, temos que pagar comida, internet, casa, comida, roupa. Quanto maior a cidade, mais nós temos que pagar coisas. Então, realmente é difícil, mas você é um ser humano. Você tem uma boa capacidade. A sua natureza humana tem capacidade, tem inteligência. Nós temos mais capacidade do que os animais, do que os seres do reino dos animais. Podemos pensar, não, tem muitos animais que são inteligentes, são capazes. Por exemplo, eu vejo pássaros que fazem um ninho, fazem ninhos tão lindos, tão bonitos, são habilidosos. Por exemplo, teia de aranha. Com certeza os humanos não saberiam, não conseguiriam fazer uma teia tão bem quanto aranhas fazem. Porém, os seres humanos, eles são mais inteligentes, eles têm capacidades diferenciadas e com isso nós temos muitas oportunidades para sobreviver também. Para conseguirmos sobreviver. Se alguém, por exemplo, perder o seu trabalho, essa pessoa pode ficar triste e ela pode sentir depressão, por exemplo. Mas não caia para isso. Simplesmente, imediatamente, tente conseguir outro trabalho, tente fazer outras coisas. Não tente, por exemplo, tente focar a sua mente para conseguir um novo trabalho. Especialmente em grandes cidades, por exemplo, eu cheguei de Roma há pouco tempo. Eu vi lá que na cidade existem muitas pessoas que estão trabalhando em diferentes coisas. Então, e eu vi que tinha pessoas que estavam pegando coisas, estavam pedindo.
Existiam pessoas que estavam pedindo coisas, estavam vendendo. Então, elas tiveram uma ideia de fazer um negócio ali. Essas pessoas, elas estavam revendendo coisas. De qualquer forma, as pessoas precisam de dinheiro para viver. Então, elas foram inventando coisas para poder sobreviver. Então, não pense que o seu trabalho, por exemplo, é ruim, que ele não tem alegria. Não pense isso também. Provavelmente, aquilo vai ser útil para alguém. Eu vi pessoas, por exemplo, varrendo ruas lá, elas estavam limpando as ruas, estavam deixando o ambiente limpo, saudável. Então, não importa. Imagine se essas pessoas que varrem não existiam. Tudo ia ficar uma sujeira, uma bagunça. Então, nós temos que pensar que nós temos muitas chances. Mesmo para fazermos coisas simples, trabalho simples. Alguma pessoa que, por exemplo, perdeu o trabalho, não sinta depressão. Não sinta que perdeu algo. Não perca a sua motivação. Não fique pensando que agora, por causa disso, tudo se acabou, tudo se perdeu. Não pense assim. Em relação aos relacionamentos, é a mesma coisa. Entre as famílias, por exemplo, entre marido e mulher, entre os amigos. Depois de alguma perda, você pode ter perdido um amigo ou um membro da família. Quando acontece isso, tem muito sentimento de tristeza. Claro, essas pessoas se amam, elas amam umas às outras e pode haver perda. Mas, novamente, eu digo a mesma coisa, isso é karma. O karma é assim. Karma é o resultado de algo que nós fizemos anteriormente. Isso é um círculo, isso é o karma. Não tem o que se fazer. Você tem que pensar que nesse mundo durante milhares de anos a vida acontece dessa forma. Uma pessoa, por exemplo, ela pode viver por muitos anos, mas ela não consegue viver 200 anos, por exemplo. Ela tem um limite para viver. Eu sei que nós podemos perder pessoas que nós amamos, mas, ao mesmo tempo, a mesma coisa eu digo, não fique depressivo. Tente devolver algo para esses seres. Por exemplo, quando a minha mãe morreu, anos atrás, minha mãe morreu há muito tempo. Então, todo ano, eu sentia falta dela. Eu realmente amava ela. Eu chorava, eu sentia dor, tristeza, mas eu sentia que isso não ajudava. Então, por me lembrar dela, eu comecei a fazer preces, orações no monastério. E aí, o que eu fazia? Eu dava comida, dava chá para os monges, para as monjas. E eu dava arroz para os indianos, para as pessoas locais. Então, isso foi uma forma de sentir que eu estava fazendo alguma coisa para minha mãe, pela minha mãe, pelo que eu sentia por ela. Então, eu senti que isso foi uma boa ação, oferecer coisas para os seres. De certa forma, como eu disse antes, uma vez, eu estava visitando a França há muito tempo atrás. E eu tinha uns amigos na vizinhança. E aí tinha uma mulher, uma senhora, que eu percebia que toda vez ela estava chorando. Toda vez que eu olhava para a casa dela, ela estava chorando. E aí, durante a lua cheia, ele percebeu que aquilo acontecia também. E aí ele perguntou para o amigo dele, o que aconteceu com ela, que ela chora tanto? Foi que o marido dela morreu, então ele se sente muito triste por causa dessa perda dela. Então, ele perguntou, eu posso visitá-la, então? Aí ele disse, sim, pode visitar, sim. Então, amanhã cedo, eu vou providenciar isso, eu vou pedir para ela, para você visitá-la. E aí eu fui e conversei com ela, falei que aquela tristeza ia afetar a saúde dela.
E eu disse, essa dor que você está sentindo, esse sofrimento não vai ajudar o seu marido, não vai adiantar você sentir isso. Você tem que tentar levar benefícios para o seu marido e não dor, sofrimento. Então, se você tiver amor, você pode oferecer isso. Se você tiver dinheiro, por exemplo, você pode oferecer para países pobres, para crianças que estão sofrendo de fome, morrendo de fome. Você pode fazer esse tipo de coisas, de ações positivas, e dedicar esse tipo de ação para o seu marido. E aí ela pensou, então espera, eu preciso fazer algo realmente. Então, isso foi uma forma boa de tentar proceder. Em outros momentos também, com amigos, por exemplo, também podem existir situações difíceis com amigos. Não só, por exemplo, durante a época da pandemia, existem momentos que são difíceis com os amigos também, mas sempre tente ter a mente aberta, o coração aberto. Isso é muito importante. Algumas pessoas vieram me ver no monastério e me perguntaram: você pode me dar ensinamentos sobre compaixão? Algum ensinamento para a pessoa que não tenha tempo suficiente para escutar tanto, apenas por uma visita curta? Aí ele disse, ok, sim, seja paciente, então tenha a mente aberta e tenha compaixão. Isso é muito importante. No ensinamento curto seria isso. A mente aberta significa, por exemplo, quando uma pessoa, o seu amigo ou alguém não está aparecendo bem, ou não está conversando de uma maneira adequada, correta, talvez essa pessoa, ela não está fazendo isso de maneira intencional, ela não teve má intenção. Simplesmente ela teve uma fala natural que ficou, de repente, raivosa. Mas se você ficar bravo com isso, significa que você tem a mente estreita. Se você ficar bravo com esse tipo de coisa, quer dizer que a sua mente é estreita. Você pode pensar, não, eu acho que eu não entendi muito bem. Talvez seja o meu erro. Talvez eu não tenha entendido bem. Acho que não é a culpa dessa pessoa. Não é a responsabilidade dela. Tente olhar para você. E tente dizer, não, talvez tenha sido o meu erro, o meu problema. Talvez eu esteja errado. Eu que não entendi bem a situação. Porque daí você não vai cultivar mais raiva. Você daí não vai estar cultivando mais emoções negativas. Às vezes, existem pessoas que não estão contra os seres. Às vezes, essa pessoa ela fica brava com ela mesma, sozinha. Às vezes, ela pensa, não, eu estou bravo comigo mesma, eu estou com raiva de mim mesma. Agora estou ficando velho. E quando eu tento pegar alguma coisa, essa coisa cai e quebra, algo sempre está acontecendo. Então, eu mesmo fico bravo comigo. Então, não devemos fazer isso. Nós devemos estar nos checando também para nos amar também. E se perguntar, por que eu estou ficando bravo comigo mesmo sozinho? E pensar simplesmente, essa coisa caiu, por exemplo, porque eu não prestei atenção. Simplesmente assim. Eu estava num colégio, aqui no monastério, e meu vizinho de porta, entre as nossas salas, não tinha uma parede propriamente dita, apenas uma repartição de madeira, mas nós conseguimos nos ouvir através dessa divisória. Aí depois do almoço, no verão, in the summer, lots of coming fleas, and the door is not good. We don't have like net, nothing. So there's coming. No verão,
tem muitas coisas. Ele tentou explicar o que é que tinha, acho que era mosquitos, isso. Tinha muitos mosquitos no verão, e essa pessoa ficou brava. E ele até quebrou alguma imagem ali, porque ficou tentando espantar os mosquitos. E aí ele ficou muito bravo. E muitas coisas acabaram se quebrando porque ele ficou tentando espantar essas coisas. Aí ele disse, tente parar com isso, por que você está fazendo isso? E ele ficou muito bravo. E aí eu disse a ele, isso foi sua responsabilidade, você foi aumentando o problema, você começou a quebrar isso, começou a quebrar aquilo, praticamente sem razão. Se você quebrou uma coisa agora, está tudo bem, pare aqui agora, se acalme e não cause mais problemas, não aumente a sua raiva. Então, é parecido com isso. Muitas pessoas acabam ficando bravas e com raiva de si mesmas e acabam aumentando aquilo. Acabam ampliando. Mas nós devemos parar e pensar, tem uma razão? Existe um significado para ficarmos com raiva? Existe alguma razão para isso? Se existir alguma razão, pode ser que seja a sua culpa. E você tem que dizer perdão para si mesmo, se autodesculpar e não ficar bravo mais. Se você não se auto-perdoar, aí a raiva vai continuar. E essas emoções negativas vão permanecer. Então, às vezes, é isso que você tem que dizer, que você se auto-perdoa. Você pede desculpa para si mesmo. Algumas pessoas dizem, às vezes, se você não entende, por exemplo, o significado de alguma coisa, essa pessoa pode dizer, eu sou tão estúpido, eu sou burro. E a pessoa fica se batendo, fica se culpando, fica se torturando. Então, pera, se você sente que não está aprendendo as coisas, tente aprender, tente não ficar se auto-flagelando, dizendo que é burro, que é estúpido, tente aprender, tente ser paciente consigo mesmo. E não faça isso consigo mesmo, tente ser paciente. Isso é muito importante, ser paciente. Então, ser pacífico também, alegre. Se você não cultivar isso e não tiver paciência, você vai se tornar uma pessoa raivosa. Agora, se você tiver uma autocompaixão forte também, se você não tiver isso, você vai acabar tendo emoções negativas. Então, é por isso que ser paciente, por exemplo, tem que ser sempre uma tentativa. Tente sempre ser paciente. Eu digo também estar satisfeitos, ter contentamento. Isso é uma coisa muito importante, uma das principais coisas a se cultivar. Muitas pessoas que passam por situações difíceis, por exemplo, algumas pessoas passam por isso e elas não têm razão para isso. Às vezes essa pessoa ela mora sozinha, mas ela mora numa casa com 4, 5 quartos. E aí eu fico me perguntando, nossa, você tem uma casa enorme, você acaba comprando uma casa, às vezes ela tem uma casa para o verão, uma casa para o inverno, uma casa para a primavera, mas esse tipo de coisa acaba até trazendo mais sofrimento, acaba trazendo menos paz, menos alegria, se ela ficar acumulando também. Se você tiver, por exemplo, uma casa para cada estação, por exemplo, é como se você tivesse um tipo de sofrimento para cada tipo de estação. Você vai ter que ter mais pessoas para ficar limpando a sua casa. Você vai ter medo que essas pessoas que limpam possam quebrar seus objetos, que essas pessoas não tomem cuidado com a sua casa. E você vai cultivando cada vez emoções mais e mais negativas em relação a isso. Então, perceba, se você ficar satisfeito, se você tiver satisfação com as coisas simples que você tem na sua vida, isso é muito bom. Por exemplo, na Índia. Na minha casa na Índia, eu só tenho 2 salas. Uma é a sala de aula e a outra é o meu quarto.
Na sala de aula é onde eu faço tudo ali. Às vezes nós mudamos alguma coisa e durante o dia é a sala de aula, é onde eu como. E às vezes eu até se torna meu quarto também. Acabo dormindo ali no sofá, porque às vezes está muito calor. Mas o meu sentimento é esse. Eu não estou pensando nada ruim. Eu nunca penso que eu não tenho o suficiente, ou que eu não tenho quartos suficientes, cômodos suficientes. Eu penso que está suficiente para mim. Então, quanto mais pacífico eu for, mais alegria eu vou ter. Vocês conseguem entender? Então, os estudantes dizem para mim, eu quero comprar um carro para você. Eu nunca tive um carro, eu nunca comprei um carro. Eu digo não. Eu agora estou ficando velho. Por que eu vou ter um carro se eu estou ficando cada vez mais velho, tenho pouco tempo? Quando eu vou fazer compras, por exemplo, eu vou de táxi. E depois que eu pago o táxi, aí eu digo tchau para essa pessoa. Aí não tenho sofrimento em relação àquilo. Se esse carro quebrar, por exemplo, acontecer alguma coisa, não tenho sofrimento nenhum em relação a isso. Simplesmente dei adeus para aquele carro, paguei o táxi, está tudo bem. Um dos meus amigos, ele é professor, ele é americano, e ele é professor, e ele está sempre trocando as aulas dele. Toda vez, ele nunca fica num trabalho permanente, ele sempre muda como professor. Aí eu perguntei para ele, por que você não tem um trabalho permanente? Ele falou, porque eu não gosto. Aí, toda vez que algum professor não vai dar aula, eles chamam essa pessoa, esse amigo. Então, ele acha que tudo sempre é temporário. Então, ele pensa, eu gosto desses professores, desses alunos diferentes, esse amigo dele diz. Eu não gosto de sempre ficar vendo os mesmos rostos, a mesma classe, as mesmas aulas. Eu gosto de mudar. Se alguém me chama para dar uma aula, eu não tenho um professor que precisa de alguém que substitua, aí eu vou lá, dou aquela aula e dou tchau. E dou adeus. Ou seja, não tenho sofrimento em relação àquela coisa permanente. Então, é sobre isso, é sobre estar satisfeito, sobre cultivar esse tipo de sentimento, de satisfação. Por exemplo, fazer dinheiro. Se você conseguir fazer dinheiro, tudo bem, está tudo bem. Você vai ter benefícios. Mas não fique cultivando demais. Toma Sherab dizia. Ele falou em tibetano, se você não tiver um sentimento de satisfação consigo mesmo, mesmo que esse universo esteja cheio de ouro, esteja preenchido com ouro, você também ainda vai sentir que aquilo não é suficiente. Mesmo que o universo tiver prata, tiver diamantes, mesmo que tiver tudo isso, você vai sentir que não é suficiente. Isso foi o que Trungpa Sherab disse. Ele disse que não traduziu exatamente, mas seria isso. Seria sobre se sentir satisfeito, sentir contentamento. Então, por exemplo, hoje nós temos o que comer, nós temos o jantar, então eu vou comer o jantar, eu sinto que o que eu já comi é o suficiente, está tudo bem. Não preciso, se eu, por exemplo, não tenho sobremesa, não tenho café, não tenho chá, não preciso ficar reclamando em relação a isso. Não vou ficar me perguntando, eu não ficar sentindo bem em relação a isso. Não vou ficar trazendo sofrimento para mim por causa disso. Eu vou ter contentamento, vou ter sensação de satisfação. Então, ser paciente, ter a sensação de satisfação. Por exemplo, se você tem uma sala pequena
um quarto pequeno, ok, estou muito feliz. Estou me tornando pacífico, alegre, está tudo bem. Se você tiver 4 casas, por exemplo, tudo bem também. Eu sou feliz, eu sou sortudo, isso é muito bom, está ok. Então, ser paciente, ter contentamento e satisfação, e também ser compassivo. Sempre manter ou tentar ter compaixão. Compaixão significa tentar ter um pensamento positivo em relação às outras pessoas, em relação aos outros seres. Não só em relação aos seres humanos. Por exemplo, pessoas que não têm tecnologia, computador. Você pode pensar que o seu computador está com problema, não está funcionando, a memória está cheia. Você pode pensar, não, isso está muito ruim. Aí você pode ter uma sensação, você pode inclusive sentir compaixão pelo computador. O computador está com a memória cheia, vou sentir compaixão por ele, inclusive. Esse computador é impermanente, ele é composto de agregados materiais, ele não é substancial, ele não é permanente, ele é composto de vacuidade. Então, eu tenho que ter compaixão e tenho que ter paciência em relação ao computador. Então, normalmente, por exemplo, às vezes o meu computador fica lento, aí eu sinto, uma vez eu falei isso para um amigo meu, eu disse, esse computador está muito lento, o que está acontecendo? Ele disse, não é o computador que é muito lento, você que é muito rápido. Isso foi há muitos anos atrás, 15, 20 anos atrás, e eu nunca esqueci o que ele falou. Às vezes, quando o meu computador não está funcionando bem, quando ele está muito lento, daí eu me lembro quando essa pessoa disse para mim, então, peraí, eu tenho que ser paciente, eu mesmo tenho que ser paciente. Então, eu espero que vocês tenham tido uma boa mensagem, uma mensagem benéfica disso. Se vocês acharem que isso foi interessante, vocês deveriam continuar lembrando disso, guardar isso na mente de vocês. Se isso não tiver sido interessante, se você sentiu que você apenas perdeu tempo aqui, eu peço desculpas, mas eu estou muito feliz de, depois de tanto tempo, poder estar aqui novamente, especialmente no Ocidente, depois dessa pandemia. Então, o primeiro passo está aqui na Polônia. Muito feliz de ter encontrado os meus amigos, antigos, meus novos amigos. Alguns rostos eu pude refrescar a memória e me lembrar deles. E poder reavivar esses relacionamentos, essas relações. Eu estou muito feliz. Feliz também pelos tradutores. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o principal do que eu falei. Eu quero agradecer muito por vocês estarem aqui, pelos voluntários também. Pelos voluntários, essa é a sua prática, o que você está fazendo, isso é a prática de vocês. Então, quero agradecer os voluntários também. E quero agradecer todos os organizadores, os membros do Chamalim. Quero agradecer todos por terem me convidado a estar aqui. Quero agradecer. Recording stopped. Okay, close. Now we talk. Ok, então vamos fechar. Agora, eles disse que eles vão conversar. Eles vão conversar entre família ali. Às vezes eles que são um pouco perigoso. Ele não tem experiência. Algumas pessoas dizem, você pode falar pelo Zoom ali, precisa ter o computador aqui, laptop.
E às vezes ele se perde. Aí alguém fala para ele ficar quietinho, porque alguém pode ouvir o que ele está falando de diferente. Então, nós vamos terminar por hoje. Encerramos.